Fala galera, então é o seguinte, aqui eu vou mostrar como é que a gente vai usar esse robô de juntar planilhas em uma pasta qualquer, certo? Então eu vou mostrar, vou montar aqui um exemplo e aí eu vou explicar qual é a lógica por trás dele e depois o que, que a gente precisa é, de dar de informação para ele, certo? Então o que, que ele vai fazer? Primeiro, ele vai juntar, ele está feito, né, para juntar planilhas que tenham o mesmo formato. Ou seja, se a gente estiver falando de planilhas com cabeçalho, elas têm que ter o mesmos cabeçalhos, certo? E aí, para isso, a gente vai criar uma planilha que tenha somente, assim, na primeira linha, todos esses cabeçalhos, certo? E aí, essa planilha, ela vai estar indicada nesse resultado final path, certo? Que ela vai ser a nossa planilha final. Beleza. Aí dentro dessa planilha eu vou ler uma determinada aba, certo? E aí eu vou armazenar esse resultado dentro do robô. Show. Aí eu vou vir aqui num loop, ou seja, ele vai ver todos os arquivos do diretório, ou seja, é o lugar onde você salvou todas as planilhas, certo? Aí ele vai checar a primeira planilha, a primeiro arquivo, né? Aí ele vai checar se é uma planilha aqui, com esse nome. Se for uma planilha, ele vai ler os resultados dentro dessa planilha da aba que você escolher, certo? Também a gente vai também informar esse nome daqui. E aí eu vou remover os cabeçalhos dessas planilhas, porque se eu juntasse todas elas sem remover o cabeçalho, eu estaria repetindo o cabeçalho todas as vezes que eu juntar uma planilha, certo? Então sempre que eu abrir, sempre que eu pegar esses resultados dessa planilha, eu vou tirar o cabeçalho dela para eu só acrescentar embaixo da que eu já tenho, certo? Por isso que é importante que a primeira já tenha os cabeçalhos, entendeu? Porque aí eu vou pegar a primeira planilha que está no meu diretório e juntar com o resultado final. Aí eu vou ter o cabeçalho mais os resultados da primeira planilha. Aí quando eu for pegar a segunda, eu vou juntar com a minha resultado final. Aí eu vou ter o cabeçalho mais os resultados da primeira família, da primeira planilha, mais os resultados da segunda planilha, certo? E aí, depois de remover o cabeçalho, eu vou é, juntar as duas tabelas, como eu falei agora. Terminou de fazer isso para todas as planilhas que estavam na pasta, ele vai escrever um CSV com o nome que você escolher a partir da planilha resultado final, certo? Caso vocês queiram assim, eu quero escrever uma planilha, eu quero fazer outra coisa, existem algumas atividades aqui que eu posso explicar individualmente, mas aqui eu fiz para montar um CSV no final. E aí, gente, quais são os dados que a gente tem que responder? Primeiro, onde estão as planilhas? Aqui eu vou fazer um exemplo que é o c:users leon o meu usuário e downloads, certo? Esse aqui é a pasta que eu estou dizendo onde estão as minhas planilhas. Onde estão os cabeçalhos? Os cabeçalhos é a planilha que eu falei que a gente tem que montar para dizer qual é os cabeçalhos padrão, né? E aí, para fazer isso, a gente teria que pegar aqui, por exemplo, no Downloads. Vou pegar o seguinte, eu vou fazer. Olha só, vou pegar essas duas planilhas aqui, certo? Vou criar uma nova pasta, só para a gente fazer todo o processo do zero, certo? A ideia final é juntar elas duas, certo? Então, primeiro eu tenho que pegar o caminho dessa nova pasta e colocar lá no diretório. Beleza. Sempre eu tenho que colocar, gente, eu não coloquei aqui, mas eu sempre tenho que colocar entre aspas, certo? Beleza. Aí, onde estão os cabeçalhos? Eu vou criar uma planilha com os cabeçalhos dessas planilhas daqui, certo? Quando vocês forem ver, olha o caso aqui, como é que vai ficar. Pausar aqui enquanto abre. Abriu. Pronto, aqui está os cabeçalhos, tá vendo? Então, eu tenho que criar uma planilha que tenha somente esses cabeçalhos, certo? Então, eu vou criar uma planilha aqui no Downloads, certo? Vou dizer que ela é o resultado final.
E aí, ó, ela vem em branco, né? Eu vou colocar somente as minhas colunas, certo? Beleza. Feito isso, o que que eu estou fazendo, né? Eu estou dizendo o seguinte, robô, olhe dentro do meu diretório, que foi essa nova pasta, certo? Todas as planilhas que tem dentro dele. Eu vou estar te dizendo quais são os nomes dos cabeçalhos dentro da planilha que está nesse caminho aqui, resultado final PF. E aí dentro dela você vai abrir a, a aba Plan 1, né? Que é o nome da aba que você vai usar, certo? Beleza. Então, aqui ele já pegou quais são os cabeçalhos e agora ele vai ver quais são as planilhas. Então, qual é o nome da aba da planilha que você quer juntar? Aí você vai vir aqui, olha só. No nova pasta, quando abrir aqui, eu acho que já está aberto, tá não. Quando abrir aqui, pausar. Beleza. Aí quando carregou, ó, vai ter tudo aqui, mas aqui é o nome da aba. Então eu vou pegar esse nome que está aqui. Primeiro habilitar a edição para poder copiar. Aí eu vou pegar esse nome que está aqui e dizer para o meu robô que ele vai ler a aba resultados. Certo? E aí eu vou dizer qual é o nome da primeira coluna. Por quê? Porque para ele identificar que isso daqui é um cabeçalho, ele precisa de saber qual é o primeiro item daqui, certo? Então, eu vou copiar esse novo valor aqui e vou colocar aqui, olha, nesse call 1. Beleza, e aí onde é que eu quero colocar a minha planilha final? Eu vou colocar aqui, ó, o mesmo diretório, só para exemplo, né? Que aí é onde eu quero salvar as planilhas todas juntas, né? E aí o nome da minha planilha final eu vou chamar de planilha mesmo. Beleza, agora é só rodar. Vou botar aqui. Galera, aqui deu erro porque eu esqueci de editar qual é o meu resultado final PF. Eu só mencionei ele e não modifiquei aqui o nome. Então eu vou botar aqui a indicação para aquela planilha que a gente criou, resultado final, certo? Agora eu vou rodar. Ixi, calma aí. Bom, gente, então, ó, agora terminou aqui de rodar, né? Daquele jeito mesmo. E aí, ele criou essa planilha aqui, que é a junção desses dois resultados aqui, certo? Então, criou aqui planilha, e aí vai estar todas as informações juntas, como esse é um CSV, então por isso que ele está separado assim, por vírgulas, né? E aí, mas aí a gente pode criar um Excel, pode criar qualquer coisa. Show, gente. Então, qualquer dúvida aí, vocês me avisem.